colocadas podem gerar uma crise da hotelaria tradicional e afastar ainda mais o turista de um maior poder aquisitivo que já migra para o litoral cearense. Ele fala que restrições de construção na orla, aumento dos custos da outorga, segundo ele, podem desvalorizar ainda mais a beira-mar, justamente a principal vitrine turística da cidade. A gente vai aproveitar para conversar com ele. Jaime, bom dia. Bom dia, Renato. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor fala que pelo menos 3 aspectos merecem uma avaliação atenta dos senhores vereadores. Eu já gostaria de saber quais são eles. Olha, o primeiro aspecto que eu gostaria de falar sobre a questão da proposta que reduz de forma drástica os índices de construção na beira-mar. Eu acho até que essa redução de índice eu compreenderia se ela fosse voltada para apartamentos de grande área, tipo 1 por andar, que eu acho que é um mercado, inclusive, que já foi muito projetada, muita oferta, muito estoque no mercado. Mas o que me preocupa realmente é a reposição da malha hoteleira perdida em Fortaleza. Esse me parece um assunto grave. Acho que todo mundo tem percebido como Fortaleza perdeu turismo ao longo dos últimos anos, últimos 10, 15 anos, né? Basta você se lembrar quando é que você viu pela última vez um ônibus de turismo em Fortaleza, né? Você vai reparar que faz muito tempo que você não vê um ônibus de turismo em Fortaleza. E o que aconteceu é que o turismo hoje vai do aeroporto direto para as praias, né? As pessoas não querem saber de cidade, violência urbana. A fama de Fortaleza também não é das melhores, né? O indicador de violência urbana do Ceará, de modo geral. Então, isso tem afastado o turista que vai em busca da tranquilidade, da segurança e do cais. Então, o que é que aconteceu? Os hotéis da orla de Fortaleza estão sendo demolidos. E um comentário falando, porque a especulação imobiliária está demolindo os hotéis. Não tem nada disso. Estão confundindo causa com efeito. Os hotéis de Fortaleza estão sendo demolidos, os hotéis da orla, porque a conta não fecha. Quando você pega a diária praticada em Fortaleza, coisa de 60 euros desse tipo, em média, com a taxa de ocupação, e você coloca aí o custo de manutenção do enxoval de um hotel, que é caro, toalha, hotel, guardanapo, lençol, quando você coloca a manutenção do prédio em si, funcionários, encargos sociais, IPTU altíssimo, qualquer hotel na beira-mar de Fortaleza, estranhamente, o setor nunca conseguiu isenção de IPTU. Qualquer hotel desse na beira-mar paga 100 mil reais de IPTU por mês, 150 mil por mês de IPTU. Então, evidentemente que a arrecadação não cobre isso, quanto mais remuneração do capital. Então, o dono do hotel chega à seguinte conclusão: vem cá, eu estou em cima de um imóvel que vale uma nota, eu vendo por uma fração desse valor, eu abro um resort numa praia com diárias 3, 4 vezes mais altas. Então, com a mesma rapidez com que estão sendo construídos resorts nas praias do Ceará nesse momento, estão sendo demolidos hotéis na orla de Fortaleza nesse momento. Agora a gente está conversando, para você que ligou o rádio agora, você que está na internet, está acompanhando o famoso arquiteto Jaime Leitão fazendo aqui algumas esclarecimentos em relação às mudanças que a cidade vem ganhando e que devem ser recolhidas com previsão pelo novo plano diretor. Inclusive, você tem dito aqui, falou aqui que a hotelaria está se esvaziando, hotéis sendo demolidos, tal. Isso leva o plano diretor a entrar nessa equação também, já devia estar se preocupando com isso, né, arquiteto? É verdade. O que se vê na proposta é que a proposta foi punitiva, né? Porque o índice de construção na região da beira-mar era 3, para a hotelaria era 4. A proposta agora é reduzir o índice para 1. Agora, curiosamente, você pode continuar construindo 3 ou 4, desde que pague a prefeitura. E pague em dobro, porque o fator de planejamento agora é fator de planejamento 2, você calcula o outorga e duplica. É como se tivesse havido uma expropriação do valor dos imóveis. Eu acho isso muito complicado, quando você pega e diz, não, o índice agora... Se o poder público diz que o índice que era 3 agora vai passar a ser 1, porque a região não comporta nenhum empreendimento por uma razão técnica qualquer,
Isso é perfeitamente aceitável. Agora, na hora que em um terreno tem um índice 3 e o poder público diz, não, agora vai ser 1. Para 3 tem que comprar da prefeitura. Aí eu acho que tem uma questão, na minha opinião, do ponto de vista jurídico, altamente discutível, né? E do ponto de vista ético também. Mas o que eu queria colocar em relação a essa proibição de prédios é que talvez o setor imobiliário tenha uma resposta para os hotéis demolidos na orla de Fortaleza. O próprio setor imobiliário, hoje estão demolindo hotéis para fazer apartamentos de luxo, e o que se vê agora, onde, por exemplo, o próprio Seara está sendo demolido nesse momento, e uma construtora fez um lançamento de um empreendimento lá, de um prédio, com cerca de 500 apartamentos de 30 metros de área, e isso tudo foi vendido em 1 a 2 semanas. Esses 500 apartamentos vão todos acabar no Airbnb. Então, quer dizer, as plataformas digitais são a nova forma de acolhimento hoteleiro. Nenhum empresário vai comprar um terreno na beira-mar, construir um hotel, ou mesmo manter um hotel, pelo valor das diárias praticadas em Fortaleza. Mas um médico compra um apartamento de 30 metros e coloca no Airbnb, e a decisão dele de investimento não é a mesma de alguém que vai aplicar 50, 100, 120 milhões no hotel, né? Então, eu acho que Fortaleza precisa desesperadamente de 4 ou 5 mil unidades aí de pequeno porte via Airbnb na região da orla de Fortaleza, para repor esses hotéis e para, quem sabe, captar um novo tipo de turismo para Fortaleza. Fortaleza não vai recuperar o turista jovem que quer o kite. Esse não vai vir para Fortaleza. Exato. Talvez Fortaleza possa captar um turismo de terceira idade que queira uma cidade de clima ameno, ter uma beira-mar para passear. Naturalmente, eu tenho restrições muito sérias à beira-mar. Eu acho que a beira-mar construíram demais em cima da areia. Eu acho que metade daquilo tinha que ser removido, né? O grosso já foi feito, mas eu faria um trabalho de qualificação na beira-mar de Fortaleza, que hoje ganha um aspecto, assim, na minha visão, de um beco da poeira de luxo. Eu acho que isso vai contra, você praticamente não vê mais a orla. Eu acho que essa questão dos apartamentos de pequeno porte é de extrema importância para o turismo em Fortaleza nos próximos anos. E o plano eles simplesmente passaram por cima disso, ignoraram e criaram uma medida de caráter punitivo. Não, ninguém mais faz prédio em Fortaleza, né? É muito, muito consciente a sua afirmação, que é uma análise de um especialista, de um técnico em termos de urbanismo, e que o senhor citou aqui as mudanças em termos de hospedagem com as plataformas digitais, vem tirando da hotelaria exatamente a atenção. O senhor mudaria o desenho da beira-mar? O senhor falou que ela se tornou o beco da poeira de luxo. O senhor mudaria? Eu faria 2 coisas na beira-mar. Eu tiraria metade do que está construído em cima da areia. Se lá tem, sei lá, 500 bares, eu deixaria 250. Falta areia na beira-mar de Fortaleza. Fizeram um excesso de construção. O exemplo que eu acho mais negativo era a feirinha da beira-mar, né? Uma feirinha é uma coisa que você monta e desmonta, tá no nome feirinha. Fizeram 800 blocos de concreto. Isso não é feirinha, isso é um mercadão, né? Fizeram a mesma coisa com aquele mercado dos peixes, né? Que era uma coisa, um arco, tinha 2 dúzias de bancas vendendo peixe, uma coisa simpática. Fizeram um atacadão do peixe em cima da praia. É um horror. A areia ficou totalmente construída, ocupada. Do calçadão você não vê mais o mar, né? Essa é a primeira coisa que eu faria. Eu tiraria a coisa da beira-mar. E a segunda coisa, como projeto que eu faria uma PPP para estacionamento de veículos. Eu faria um imenso subsolo de estacionamento de carros embaixo da pista, inclusive com recursos privados até, e tiraria carro de cima da beira-mar. Eu acho que seria uma grande contribuição, e você despoluía a beira-mar em cima, e você criaria um equipamento para estacionamento de carros embaixo da pista, que facilmente poderia ser
bancado pela iniciativa privada para, então, cobrar estacionamento, que já é cobrado pelos flanelinhas lá em cima, né? Mas fazer isso de uma forma que beneficiasse a orla como um todo. Essas são duas sugestões que eu faria em relação à beira-mar de Fortaleza. Outro ponto, Nonato, que eu gostaria de atingir, de citar, talvez essa reação em relação aos prédios, por essa equipe de pessoas que trabalham nesse plano diretor e que agora está passando por uma aprovação na Câmara a jato. Eu não entendo como é que um processo que leva tantos anos tem uma semana para que os vereadores apresentem emenda. É uma coisa assim estranha, né? Você leva um mês para fazer uma coisa e dá 2 minutos do último dia para alguém fazer emendas. É uma coisa estranha. Mas talvez isso tenha vindo como reação a alguns prédios. Eu tenho sido muito crítico em relação a isso, com aqueles paredões de estacionamento. Nos projetos que eu faço, inclusive para a minha empresa, eu sou muito cioso disso e entendo que carro tem que estar embaixo do chão. E por uma falha de legislação, alguns empreendimentos têm tido a má postura de fazer paredões de estacionamento, o que, obviamente, é agressivo com o entorno, desvaloriza o empreendimento, desvaloriza o vizinho, desvaloriza a rua, desvaloriza o passeio, e eu acho que é uma atitude para ser condenada, né? Então, talvez isso tenha influenciado. E outro ponto que eu gostaria de comentar em relação ao plano diretor, e que diz respeito a todo mundo, é a questão do aeroporto. Houve uma reunião em que se resolveu pegar aquela região em volta do aeroporto e transformar numa ZPA, numa zona de proteção ambiental, depois de acontecer aquele episódio do desmatamento feito pela empresa lá, pela filial da Fraport. Eu entendo que esse desmatamento aconteceu da forma que aconteceu por insegurança jurídica. Eu acho que a empresa estava com medo de que não pudesse fazer nada e vamos tirar logo a mata dali. Mas não se justifica você criar uma zona de preservação em torno do aeroporto por uma razão muito simples. Interessa muito a Fortaleza ter um aeroporto no meio da cidade. É um privilégio ter um aeroporto com essa localização. O aeroporto de Fortaleza é como é hoje porque a Fraport investiu R$1,5 bilhão naquele terminal que a gente usa hoje. E dentro desse processo de privatização, a empresa recebeu a cessão de cerca de 160 hectares de terra em volta do aeroporto para fazer um terminal logístico, hotelaria, comércio e serviços. Esse complexo todo interessa muito a Fortaleza, interessa muito ao Ceará, e é um complemento para o que está acontecendo agora e pelo que vai acontecer, se Deus quiser, no Porto Pecém. O Ceará está vivendo hoje, está prestes ao início de uma era de investimentos na área do Pecém, numa escala que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer no Ceará, né? E o volume de investimentos que vem por aí vai mudar drasticamente o perfil, na minha opinião, o perfil socioeconômico do Estado. E um terminal aeroportuário, um complexo aeroportuário, interessa. E numa hora dessas, vir falar e fazer um aeroporto em São Gonçalo do Amarante é um absurdo completo. Quer dizer, não desmata aqui, vai desmatar lá e vai criar uma demanda de um investimento enorme de deslocamento das pessoas para ir de Fortaleza para pegar um aeroporto em São Gonçalo. Isso não tem o menor cabimento, né? Então, eu acho que muito mais interessante ao vereador que defende essa pauta interagir com a Fraport para que ela faça um complexo verde, para que plante árvores. Aliás, eu acho que Fortaleza precisa de umas 3 ou 4 florestas. Sabe aonde? Nas calçadas de Fortaleza. Eu não vejo ninguém plantando árvore em Fortaleza, só vejo árvore ser derrubada. Faz anos e anos e anos e anos que eu luto aqui com a minha empresa, que a gente transplanta árvore adulta, eu só vejo árvore ser cortada em Fortaleza. Quando eu era garoto e morava no Jacarecanga, Fortaleza era uma cidade que você andava debaixo de sombra. Eu acho que sombra em Fortaleza não é beleza, é saúde pública. Que tal brigar por essa floresta em toda a extensão de todas as calçadas, de todas as ruas da cidade de Fortaleza? Que tal espalhar centenas de milhares de árvores por toda a cidade e dar ao cearense, ao fortalezense, o direito de caminhar 1 quilômetro na sombra, né? Me parece muito mais razoável do que eu ter uma floresta centrada em algum lugar e que não faz parte da minha vida, né?
da vida Jaime, realmente interessantíssima todas as suas colocações feitas. Eu espero que alguém que esteja do plano diretor possa lhe convidar para ensejar uma discussão em debate lá na Câmara Municipal Jacutinga, pela sua especialidade, pelo seu olhar atento à Fortaleza. Você falou de Jacarecanga, eu comecei em Fortaleza, ali no Jacarecanga, e me lembro realmente desse tempo. E dá saudades, não é querer voltar para o passado, não. É querer seguir para o futuro, um futuro onde a máquina não seja dominadora e onde o cimento não tome conta do espaço humano também. Parabéns pela sua entrevista, pelo seu trabalho, pela sua eficiência como técnico em arquitetura. Um abraço. Agradeço, Donato. São 10h26. Fortaleza.